De volta com o Quer Fazer Entrevista. Hoje estamos falando sobre educação financeira. Você aí, eu aqui também, né? Eu já estou pensando comigo, meu Deus, como eu vou ter uma boa educação financeira, né? Porque às vezes a gente ganha uma quantia, a gente pensa que aquela quantia não dá para a gente sobreviver, ou às vezes não dá para a gente gastar, consumir, ter aquilo que o meu vizinho tem, ter aquilo que certa pessoa tem, eu quero ter também. E muitas vezes a gente tem que ter realmente uma visão, tem que olhar o nosso orçamento, trabalhar com orçamento. Aí você pensa, mas quem trabalha com orçamento é a empresa, é o país, é o Estado. Mas não é bem isso, né? Nós, quando trouxemos economistas aqui, falaram sobre a chamada macroeconomia, cenários internacionais e nacionais da economia, mas e a nossa economia individual, a economia familiar? É que estamos falando hoje sobre educação financeira para você, para mim, para nós, enquanto pessoas físicas, enquanto famílias, acima de tudo. Doutor Lélio Braga Calhau, que é promotor de justiça, formado em psicologia, um estudioso no assunto, está nos dando dicas e dizendo que sim, é possível. Então, para a gente falar sobre educação financeira, já falando sobre essas técnicas, essas dicas, quem está lá pensando, poxa, eu estou tão endividado, comprei tanto no fim do ano para dar presente, cartão de crédito, fiz empréstimo consignado, estou endividado, mas gostaria de sanar essas dívidas e recomeçar. Márcio, o que eu faço? Primeira coisa que eu acho que a pessoa tem que fazer é aceitar que ela está errada. Se ela não reconhecer que ela está errada, que ela está adotando um padrão de consumo insustentável no longo prazo, ela não vai mudar nunca. Ela vai se enganar. Ela vai continuar, porque o outro tem, eu quero ter também, ou eu mereço. Não passa por isso, todo mundo merece. A questão toda é o seguinte, o que eu posso nesse momento comprar, o que eu posso nesse momento fazer. E, Márcio, a forma que eu reputo, que eu acho que é a mais fácil de ser seguida, é a forma da simplicidade. Então, várias vezes as pessoas me perguntam, ou mandam e-mails, ou mandam mensagens no celular, Lélio, qual que é o melhor aplicativo para celular para a gente acompanhar as contas? Eu falo, gente, o melhor aplicativo de celular que tem para você controlar as contas é um caderno velho com uma página onde tem duas colunas. A coluna da esquerda o que eu ganho, a coluna da direita o que eu gasto. Isso é simples, uma página para cada mês e ali você vai controlar facilmente sua vida. Agora, esses planos mirabolantes, eu não acho que eles dão certo, cara. Essas histórias, vão anotar todas as despesas em celular, em programa de computador durante... Você não vai anotar, não tem como. Você compra, às vezes, uma coxinha de catupiry na padaria, você vai acabar esquecendo. Então, não, faz no caderno. Uma coisa simples. Então, eu penso que, primeiro, reconhecer a situação, que está gastando mais do que ganha, é essencial para mudar. A mudança ela não ocorre de uma hora para outra, ela vai demorar algum tempo. Mas, paulatinamente, você deve buscar atitudes que vão facilitar. Eu vou te falar a primeira coisa, quem está endividado não tem que comprar no cartão de crédito. Não tem. Quem está endividado não tem que comprar. Tem que comprar no cartão de débito. Por quê? Porque na hora que você usa o cartão de débito, o dinheiro caiu na conta já. Se tem o dinheiro, se tem o dinheiro, compra. bem. Se não tem, amém. E outra coisa, a partir da hora que você passa o cartão de débito e você olha a sua conta no banco e está lá devendo cheque especial, você já vai pensar 10 vezes antes de gastar. Agora, aquela pessoa que está com dinheiro na conta e está mandando ver no cartão de crédito, quando chegar o vencimento da fatura do cartão de crédito, vai ser aquele sufoco. Aí paga o mínimo, aí vem aqueles juros. Olha, pagamento, atente isso, pagamento mínimo no cartão de crédito é o início do suicídio financeiro, porque são os juros mais extorsivos legais. Estou falando legais por quê? Porque algumas vezes a pessoa fala assim, esses juros não podem. O que nós estamos com a taxa Selic, está o quê? Está 13,7, se não estou enganado, 13,5, uma coisa assim. Ao ano. Os cartões de crédito estão cobrando isso ao mês das pessoas que não pagam as faturas no dia. E eu te falo que se você for questionar esses juros na justiça, a sua chance de perder é alta. Por quê? Porque existe um princípio no direito que chama o contrato faz lei entre as partes. Então, se você for questionar o juiz, doutor, esse empréstimo, os juros são indevidos. O juiz tende a falar o quê? Você assinou porque você quis. Você constava lá que os juros seriam esses. Então, pelo seu próprio risco que aconteceu isso. Então, não vá fazer uma dívida e depois procurar a justiça para anular os juros, porque a chance que você tem de perder a causa é muito grande. Quem te fala o contrário, não sabe o risco que é. Entendeu? Então, voltando, não faça isso, não faça nunca
um pagamento mínimo do cartão de crédito, porque os juros são extorsivos. Lélio, mas eu, infelizmente, nesse mês eu vou ter que fazer isso. Então procura um papagaio, né? O papagaio é um nome popular para o empréstimo, o crédito direto ao consumidor, né? Sim. São empréstimos que o banco te oferece para quem tem crédito, né? A 4% ao mês, em torno de 4%, 5% ao mês. Não chega a ser extorsivo quanto 13% ao mês. Agora, o principal, venda alguma coisa. O que você tiver, você vende. Venda, se você está devendo, venda o que você tem e quite a dívida. Não tenha dívidas. É estancar a hemorragia. Estancar a hemorragia. É como se e fosse se você, Márcio, cartão de crédito, cheque especial. Sim, Márcio, e se você começa a pagar no cartão de débito, essa hemorragia, com o passar do tempo, ela vai diminuindo. Depois de alguns meses, ela acaba. E você passa a ter dinheiro sobrando na sua conta de novo. É muito importante. A compra à vista, ela é uma ferramenta importante de educação financeira, até na hora da compra, porque abre margem para negociação. Então, é um elemento que quem puder não pode abrir mão. Com certeza. Comprar à vista. Quem puder comprar à vista e exigir desconto. E insistir no desconto. Aqui em Valadares teve uma situação uma vez que poderia ser aplicada para outros consumidores, de você chegar numa loja e encontrar um preço igual no cartão de crédito e o pagamento à vista. E você não dá desconto. Mas se você insistir e falar com o gerente, ele te dá desconto. Então, você tem que insistir. Não ser grosso, mas ser educado, mas seja firme, seja assertivo. Não, eu quero desconto. Senão, eu vou comprar na loja do lado. E dá certo. É lei de mercado. É lei de mercado. Então, Márcio, outra coisa importante é sobre o cartão de crédito. O cartão de crédito, para mim, ele tem só uma grande vantagem, que é a possibilidade de você reunir numa data só todas as despesas de um mês. Se você vai no posto de gasolina, se você compra, alimenta-se fora de casa eventualmente, vai no supermercado, compra alguns pequenos presentes, você pode, com o cartão de crédito, reunir todas aquelas despesas numa data só. Se você tem um pagamento, se você recebe uma vez por mês, você coloca no dia do cartão e você casa, então, todas aquelas compras dos 30 dias no dia do seu pagamento. Então, isso é ótimo. Tirando isso, não vejo vantagem nenhuma. Algumas pessoas levantam a questão das milhagens. A milhagem realmente é uma coisa interessante, só que ela não pode ser preponderante para o consumidor para afetar o consumo dele. Por quê? Porque os programas de milhagem, eles ficaram muito ruins. Nos últimos 5 anos, quem usava, eu tenho alguns programas de milhagem, quem usava cartão de crédito há 10 anos atrás e vai usar hoje uma troca de milhagens, ele tem muito mais dificuldade para comprar uma passagem de avião, para usar por exemplo, vamos pegar 7 anos atrás, você conseguia ir para os Estados Unidos, ir e volta com 40 mil pontos na baixa temporada. Hoje, a mesma companhia está te pedindo 80 mil, 100 mil pontos. Então, houve um deterioramento do plano de milhagem. Então, é lógico que você vai analisar algumas coisas, principalmente o preço. O preço é bom, te atende? A condição é boa, te atende? Beleza. Tem plano de milhagem? Você vai olhar isso depois. Não faça uma compra de consumo por conta de plano de milhagem, porque você pode tomar prejuízo. É preferível analisar preço e condições, depois sim analisar a questão de ter plano de milhagem ou não. Então, muito cuidado, porque às vezes a pessoa vai, não, eu vou comprar que eu vou ganhar a passagem de avião. E, na verdade, ele está se endividando e poderia, com descontos, comprar uma passagem à vista. Nós falando de crédito e de endividamento, nós tínhamos, você citou uma pessoa de 70 anos, até alguns anos atrás, tínhamos esse público, os aposentados, por exemplo, pensionistas, que não tinham crédito, não tinham acesso ao crédito. Não é? E sempre, tenho pelos meus pais, pelos meus avós, né, que recebiam o dinheiro da aposentadoria deles, vai lá, paga a conta da farmácia, paga a conta do mercadinho, paga água, paga luz, se sobra um pouquinho para comprar um remédio, e tudo certinho, não tem dívida, não tem nada. Só que de alguns anos para cá, surgiu o tal do empréstimo consignado para aposentados e pensionistas. E temos visto que está crescendo muito o número de pessoas na melhor idade endividadas. Também é algo que tem que ser pensado muito antes de buscar esse crédito fácil, né? Olha, eu como promotor de justiça do idoso, recomendo a toda a população de idosos que não peguem empréstimos, a não ser em último caso. O que você vê, Márcio, é que muitas vezes chega na promotoria denúncias que netos, filhos obrigam os idosos a fazerem empréstimos consignados. Aquele dinheiro é gasto e depois, o que é pouco, fica menor ainda. E o idoso fica na rua da amargura, entendeu? Então, já tivemos casos que nós conseguimos anular alguns empréstimos, porque ficou comprovado que aquele empréstimo foi objeto de crime,
Então, se você é idoso, não pegue empréstimo, a não ser que você precise. E não pegue empréstimo para ninguém, porque você estará dificultando a sua vida. E olha, Márcio, uma coisa que nós estamos observando com muita atenção aqui em Valadares é esse possível abuso de pessoas aí oferecendo empréstimos na rua, abordando idosos em Valadares de uma forma inadequada. Nós estamos amadurecendo esse assunto, mas nós vamos procurar a Câmara de Vereadores e o Ministério Público ele vai pedir para a Câmara dos Vereadores tentar delimitar isso aí, porque nós não queremos prejudicar o trabalho das pessoas, mas por outro lado, o que está acontecendo aqui em Valadares hoje é um absurdo. As pessoas praticamente voam nos idosos no início do mês para oferecer empréstimos e a pessoa não precisa. E acaba ele pegando um empréstimo que ele não precisa e acaba se colocando numa situação difícil depois. Então, o Ministério Público está amadurecendo mais o assunto, mas nós vamos procurar a Câmara de Valadares e nós vamos sugerir aos vereadores que eles regulamentem isso, delimitem isso, porque do jeito que está hoje, não só em Valadares, mas no resto do Brasil, mas a Câmara de Vereadores ela tem condição, ela pode impor uma lei municipal, por exemplo, proibindo ou delimitando esses vendedores de empréstimos no meio da rua que estão prejudicando os idosos, com toda certeza. Isso acontece muito, a gente vê quase que a força, a pessoa, a idosa, é submetida a contrair aquele empréstimo, porque são abordados, usam argumentos, usam formas diversas, até alguns de ludibriar a pessoa para poder ela contrair aquela dívida, buscar aquele empréstimo, que muitas vezes a pessoa nem precisa e acaba se endividando. E olha, sempre são empréstimos que vão para até o fim da vida da pessoa, né? 30, 40 prestações, 70 prestações e por aí vai. O programa de hoje estamos falando sobre educação financeira com o Dr. Lélio Braga Calhau, promotor de justiça, psicólogo e também um estudioso sobre o assunto. E daqui a pouco a gente fala sobre a educação, que a gente está falando em educação, e com relação às crianças, né? Eu tenho uma filha de 8 anos, eu pergunto como que eu faço a minha filha crescer com uma boa consciência de consumo, como controlar as suas finanças. Então, dicas para você que é pai, que é mãe, para poder explicar à sua criança como ela deve se comportar em relação à sua vida financeira. Daqui a pouco, depois do intervalo.